Básica, né? Boa tarde, gente. Seja todo mundo bem-vindo. Estamos aqui para mais um momento nosso de aula, vídeo aula, né? E eu, nesse local que eu estou dando aula aqui, fica aparecendo aquelas fotos que a gente vê em filme quando o cara é preso, né? E fica lá a foto do cara, a polícia fotografando com uma placa assim, né? Do que o cara é acusado. Enfim, emparedado aqui, eu prefiro meu lugarzinho. Mas hoje eu estou aqui ainda me mexendo, então não voltei ainda ao meu local de aula, tá? Olha, nesse momento aqui, o que nós vamos fazer para esse vídeo, eu vou chamar assim, né? Que na verdade é uma aula, estou aqui, parece que eu estou vendo vocês diante de mim em sala de aula. Eu vou trazer para vocês a noção de conto gótico, e a minha expectativa é de que vocês estejam aí com lápis, caneta, borracha, sei lá, talhando na pedra, talhando na madeira as anotações da aula. Eu vou trazer para vocês aqui a noção de conto gótico e vou trazer para vocês a noção a noção não, uma revisão daquilo que já tem outros vídeos no canal e que nós já tratamos conceitualmente. Nós vamos ler pequenos fragmentos sobre conto gótico para saber por que a palavra gótico, o que o conto gótico tem a ver com a arquitetura, para vermos assim, quando falar conto gótico, eu vou lembrar de quê? Tá certo? É isso que nós vamos ver nos próximos instantes. E, ao mesmo tempo, vocês vão ver nos textos que tratam de conto gótico, trechos em negrito, para nós exercitarmos os conceitos e a análise de sujeito, predicado, complemento verbal, complemento nominal, agente da passiva. Tudo bem? Podemos ir, então, para a aula? Conforme eu falei no nosso último encontro, que foi há pouquíssimo tempo, né? Nós iríamos ter uma outra aula com conteúdo novo e com revisão. Tudo ao mesmo tempo, certo? E é isso que nós estamos Professor, fazendo aqui. Pode dizer. as anotações de hoje de manhã a gente coloca na semana 2 ou vai esperar só colocar alguma coisa na semana 3? Deixa eu ver lá, viu? Eu prometi no começo que eu vou atualizar o sistema hoje, aí vocês vão ver lá pela semana. Conto gótico, aí você coloca a de agora, entendeu? Aí quando Tá aparecer bem. lá, conto maravilhoso, aí você coloca lá. Eu vou colocar conto gótico e maravilhoso, aí coloca as dessa aula de agora de tarde pela semana. Agora eu não tenho decorado não, certo? Ok, gente, vamos lá. Foi uma locomoção que eu precisei fazer de última hora para tomar minha vacina e conseguir tomar. Eu viajei justamente no momento que era para dar aula para vocês, né? Mas, enfim, deu tudo certo, já estou repondo e vai ficar tudo em dia, tudo arrumado, certo? Por isso a pergunta da colega. Então, gente, vamos lá. Eu vou compartilhar aqui a tela com vocês. Essa é uma aula de leitura e de análise gramatical. Nós vamos exercitar a relação conceito-fato, um conceito gramatical, né, que tem a ver com a organização da língua na escrita, como a gente está pensando, tá? E tem a ver com leitura, como é que eu vou decodificando um texto e, ao mesmo tempo, percebendo a organização dele quanto à gramática, certo? É um exercício duplo que nós vamos fazer, certo? Vamos lá, então. Compartilhar uma janela. Tem tanta janela aqui que agora eu não sei qual é. Documento 2, semana 2, o conto gótico. Está aqui. Aparecer aí, vocês, por favor, me avisam se estão vendo direitinho. Estão vendo? Estamos sim, Apareceu. professor. Pronto. Então, discussões dos nomes, dos conceitos nome e verbo é o conteúdo. E mais, eu vou colocar assim porque é o que eu já anunciei, né? E muito mais. Porque essa aula aqui era uma aula que eu ia dar antes de ter dado a aula mais completa para vocês. Então, vocês já tiveram a noção de nome de verbo, eu vou ampliar um pouquinho agora, e já tiveram a noção de sujeito, de predicado, de complemento verbal, complemento nominal, e muito mais. Brincando com vocês, né? É isso, agente da passiva. Eu vou ler o fragmento, vou repetir o conceito e vou mostrar um exemplo de cada uma dessas estruturas que a gente já estudou. E nós vamos colocar na cabeça, como colocamos lá no outro vídeo que foi gravado no nosso último encontro, né? Que o conto maravilhoso é aquele em que algo que é fora de ordem, extraordinário, algo que é, digamos assim, que não é comum, que não é aceitável do nosso cotidiano, acontece e as personagens não questionam, fica tudo bem. Exemplo do que é Chapeuzinho Vermelho. E outro exemplo que eu vou trabalhar com vocês no segundo momento é no Conto Alice no País das Maravilhas.
Agora a gente vai aprender o conto gótico. O que é o conto gótico? Então, minha expectativa é que vocês anotem aí, conto gótico, conceito, entendeu? E vocês vão colocar a palavra-chave do que é o conto gótico a partir dessa leitura aqui, além de ir revisando os conceitos de gramática. Quando terminar, vocês têm uma paginazinha esquematizada, só as palavras-chave, certo? Com alguma possível dúvida para a gente falar quando eu terminar de gravar. Então, vamos lá. Nos próximos... São 45 menos 13. Dá quanto, hein? 32, é? Acho que é. Então, nos próximos minutos, nós vamos aprender sobre conto gótico e revisar a gramática, certo? Então, eu tirei esses fragmentos desse livro, Fantasmas e... cadê? Dessa antologia aqui, olha, antologia Vampiros, Múmias, Fantasmas e Outros Astros da Literatura de Terror, Góticos Contos Clássicos, da editora Melhoramentos, e o autor desse texto é Luiz Antônio Aguiar. Eu lá não tinha acento não, que eu me lembre. Mas se tiver, Antônio, porque eu me lembro não tinha acento não. Então, esse fragmento aqui é da obra consolidadora da literatura gótica. A literatura gótica é uma literatura que tem a ver com coisas que causam medo, com suspense, que geram uma tremedeira em quem está lendo, certo? E por que chama gótico, que é o nome de um estilo arquitetônico? Um estilo arquitetônico gigante, vocês coloquem aí no Google, vejam nos celulares de vocês, a arquitetura gótica, as catedrais góticas, vocês vão ver que são prédios suntuosos, grandes. Eu não coloquei aqui para a gente focar na parte que tem a ver com literatura, certo? Mas vocês deem um Google e vocês vão ver que são prédios imensos, o estilo gótico é lindo. Eu já visitei uma catedral gótica lá no Rio de Janeiro, por exemplo. Deve ter outras que eu vi em outros lugares, não estou lembrando agora. Mas no Rio de Janeiro tinha uma lá em Petrópolis, uma coisa linda. E o que isso tem a ver com literatura? Um nome que é dado a uma... Ninguém sabe nem por quê. Mas esse nome dado a uma arquitetura, por que tem a ver com literatura? É porque as histórias chamadas góticas se passavam em prédios, em castelos, em catedrais desse estilo. Vocês vão entender melhor a partir dessa leitura que eu vou fazer com vocês, para a gente entender o gótico e para aprender gramática. Olha esse trechinho aqui do livro, certo? Diz assim: os subterrâneos do castelo eram escavados numa intricada sequência de celas. Um perturbador silêncio reinava naquele antro debaixo da terra, à exceção de uma ou outra lufada de vento. O vento soprava e era o único barulho que tinha ali naquelas celas, né? Na parte de baixo de um castelo. Fechando as portas que ela havia atravessado, as quais, friccionando suas dobradiças enferrujadas, espalhavam ecos por todo aquele labirinto de trevas. Então, vocês imaginem, como leitores que são, vocês imaginem um castelo, né? E ali várias celas fechadas, uma escuridão tremenda e só o barulho do vento e das celas batendo, né? Fechando. É essa atmosfera desse romance que eu gostaria de ler. Eu ainda não li O Castelo de Otranto. É essa atmosfera, esse clima que a literatura gótica tem como característica, certo? Daí o nome gótico, porque se passa nesses castelos góticos, certo? Então, o autor aí, eu vou chamá-lo de Aguiar, pelo último nome, certo? Aguiar, ele faz uma observação sobre a origem e a atualidade do conto. E eu destaquei os sujeitos para a gente ir aprendendo. Quem não anotou de manhã, né, no nosso último encontro, anota agora. O sujeito, aquilo sobre o que eu falo. O sujeito é a parte... Vamos entender agora melhor do que antes, porque vocês já tiveram um primeiro entendimento, vocês vão entender, olha. Aqui, começando com um espaço em branco e terminando aqui com outro espaço em branco, eu tenho um parágrafo. Eu vou colocar aqui o que normalmente se usa como símbolo de parágrafo, esse símbolozinho aqui, certo? Como se fosse dois S's. Dentro do parágrafo, eu tenho cada parte dessa que termina com um ponto, é o período. Dentro do período, cada palavra que eu posso colocar no presente, no passado ou no futuro, para eu me relacionar o que eu digo com quem fala, com quem se fala ou do que se fala, são os verbos. Então, essas palavras refere-se, podem ser aqui, pode,
Tem, elas são verbo. Cada verbo representa uma oração. Vou colocar um OR aqui. Então, eu tenho o parágrafo como a unidade que desenvolve um certo tópico. Cada parágrafo trata de uma coisa só, um certo tópico, certo? O parágrafo está organizado em períodos. Eu vou colocar um P aqui. Um P de período. Vocês anotem o nome todo, né? O parágrafo é organizado em períodos. Então, parágrafo, traço, organizado em períodos, certo? Para vocês memorizarem. E dentro do período, eu vou ter os verbos. Cada verbo corresponde a uma oração. Eu estou indo bem tranquilo e repetindo para vocês terem tranquilidade aí. Certo? Eu marquei alguns aqui. E dentro dessa oração, eu tenho uma relação sujeito-predicado. Nesse trecho que eu vou ler agora com vocês, eu coloquei em negrito alguns sujeitos, não necessariamente todos. Certo? Então, olhe, o significado mais conhecido da palavra gótico é sobre isso que o parágrafo vai falar. O significado mais conhecido da palavra gótico, isso é o sujeito, está em negrito aí. Refere-se à literatura surgida a partir do final do século XVIII, que tinha como tema central o terror. Então, anotem aí, olhe, conto gótico, bota uma seta, terror. Pronto, é isso que é para ficar na cabeça da gente. É o basicão. Aí esse terror pode ser com vampiro, com magia, com morto-vivo, tem as várias formas de causar o terror. Certo, gente? Isso é Pronto, esqueceu tudo da aula sobre conto gótico, fica isso na cabeça de vocês. O conto gótico tem alguma coisa que é para causar um certo pânico. Aí, olha, agora o professor Aguiar brinca com a gente. Ele diz assim, olha, os vampiros, que é o sujeito, né, desse outro período que começa aí, eu coloquei um tracinho verde, os vampiros podem ter se tornado galãs atualmente. Lembra daquele filme Lua Azul, né? Que é com base num livro. Como é, gente? Diga aí para mim. Lua Nova, Lua Azul, né? Que eu acho engraçado... Crepúsculo. Crepúsculo, essa parada aí. O que eu acho engraçado é que os vampiros parece que saíram tudo de uma geladeira, né? E ninguém percebe, né? Eles parecem uns galetos descongelados e ninguém vê alguma coisa estranha naquelas criaturas, né? Muito engraçado. Mas tudo bem. Então, a Guiar está brincando com esse nosso modo contemporâneo de representar esses elementos que são originários nos textos, né? Narrativos, literários, né? Então, olha, os vampiros podem se tornar galãs, né? As músicas ficam famosas. Quando eu comecei a dar aula no IF, o coral de adolescentes do IF cantou uma música que era do filme de Crepúsculo, né? Tá tudo certo, não tem nada errado, mas fica engraçado. Os vampiros podem ter se tornado galãs atualmente. E os mortos-vivos, eu não sei se vocês gostam dessas séries, Walking Dead, coisa e tal. E os mortos-vivos, aqueles que a insensatez humana roubou do túmulo, isso era lá no originário. Na literatura gótica, ele está se referindo a essa tradição, olha. A insensatez humana tira a gente do túmulo. Isso é muito importante para vocês entenderem o conto A Pata do Macaco, que já estou recomendando. Leiam, nós vamos fazer uma atividade de produção de texto com base nele, certo? Daqui a pouco a gente vai ler um trecho dele. Então, esses mortos-vivos, que é a insensatez humana na tradição literária, né? Roubou do túmulo, lá em A Pata do Macaco, vocês vão ver o que acontece quando lerem, certo? O que aconteceu na atualidade? Podem ter virado hordas famintas. Pensa assim, horda, um monte de guerreiro, né? Um monte de criatura querendo conseguir alguma coisa. Hordas famintas, privadas de racionalidade, ceifando vidas como uma praga de insetos devastando uma plantação de trigo, né? Então, vocês gostam desse Walking Dead, desses filmes de morto-vivo, assim, que é um monte de morto-vivo numa cidade inteira? Isso é a apropriação... Gosto. Vocês gostam, né? Muita gente gosta, eu não tenho paciência para ver, não. Agora, no entanto, diz Aguiar, uns e outros, ou seja, os vampiros e os mortos-vivos, eles têm. Vocês estão, por favor, notando que eu destaquei o sujeito. O sujeito como aquilo sobre o que cada trecho aqui está falando, usando um verbo. Estão vendo isso, não estão? Acompanhando o raciocínio? Uns e outros, ou seja, os vampiros e os mortos-vivos têm uma origem nobre,
Na literatura, eles, eu vou destacar outro sujeito, ó, eles, aqui o verbo. Eles pertencem, olha o verbo aí, olha. Eles pertencem a uma linhagem que remonta a um terror. Aí pronto, é com esse aqui que vocês vão lidar em A Pata do Macaco. Um terror misterioso, enigmático. Então, por favor, você que está tomando nota dessa aula, eu estou ensinando você a se apropriar de um pequeno parágrafo desse. Olha, como é que eu faria se eu estivesse no seu lugar? Conto gótico. Marca aí conto gótico. Ou melhor, escreve conto gótico. Aí coloca aí, ó, terror. Cadê a palavra terror? Vou botar a seta aqui. Terror. Aí a seta vem para cá agora, olha. Terror misterioso, enigmático. Todo mundo entendeu isso que eu estou mostrando? Todo mundo entendeu? Como é que é um conto gótico? É um conto que é de terror, um terror misterioso, enigmático. Vai tomando de conta, vai tomando de conta. Olha o que diz aí. Esse gênero provoca. Estão acompanhando a leitura, gente? Estão Sim. acompanhando? Estão acompanhando? Olha, esse gênero aqui é outro sujeito, destaquei de rosa. Deixa eu ver se eu aumento um pouquinho o zoom. Esse gênero provoca uma vertigem que nos leva a enxergar recantos e cavidades ocultas do espírito humano. Então, eu marcaria isso aqui também, muito importante. Vou pegar minha caneta verde e trazer para cá. Misterioso, revela o espírito humano. O conto gótico, de alguma maneira, faz com que a gente fique inquieto. Tudo que mexe com os nossos afetos, na verdade, é nosso. Por que nós temos medo de um morto-vivo? É uma boa pergunta aí, né? A gente sabe que essa coisa não existe, mas continua vendo um filme ficando com medo, né? E o conto gótico, ele nos fazia conhecer o espírito humano, né? E aí é um espelho no qual nenhum de nós quer se ver. Gente, eu sei que quem chegar a esse encontro agora e encontrar essa série de destaques e esses rabiscos vai dizer o que é isso, né? Mas se você consegue entender o que é isso, é porque você acompanhou esses primeiros 10 minutos de exposição. Vocês querem me perguntar alguma coisa? O sujeito é aquilo sobre o que eu falo usando um verbo, certo? O que eu coloquei em negrito aí, marquei de azul, é o sujeito. O que eu usei essas setas verdes, essas linhas verdes, esses círculos, é o resumo do resumo do resumo desse parágrafo. O que é o conto gótico? É uma história curtinha que gera terror, misterioso, enigmático e que tem por efeito acabar revelando o espírito humano. Certo? Eu sei que essas coisas são complexas e eu não consigo nem dar conta de explicar em detalhes, mas a gente vai colocando isso na mente. Quando vocês lerem A Pata do Macaco, vocês vão entender melhor. Certo? Tem por efeito o quê, professor? Hã? Tem por efeito o quê? Tá aqui, olha. Revelar os recantos, as cavidades ocultas do espírito humano. Aí eu resumi tudo em espírito humano. Revelar o espírito humano. Certo? Vejam A Pata do Macaco, vivam junto com aquela mãe, a experiência que ela vai viver e com aquele pai, e aí isso aqui vai fazer sentido para vocês. Não vou dar o spoiler, não. Quero que vocês leiam e ouçam a história que tem lá no YouTube, vejam lá, vocês vão gostar. Perguntas? Perguntas sobre o sujeito? Esses sujeitos, eles são sujeitos agentes, eles praticam entre aspas, que não é bem praticam, mas eles não sofrem uma ação. Quando o sujeito sofre uma ação, ele é sujeito paciente. Aí você vai ter um agente que pratica a ação, que é o agente da passiva. Isso vem daqui a pouco. Certo? Essa é uma aula já que avança, porque a gente já teve a aula com os conceitos. Mas eu estou repetindo. O verbo, ou o sujeito, a parte. Cada parte, gente, que a gente analisa e classifica, a gente chama de termo. Anota aí, termo. Cada parte de uma oração que eu posso classificar. Então, dentro do período, eu tenho as relações sujeito-predicado. O sujeito é um termo, o predicado é outro termo. Dentro do predicado, eu tenho outras partes que a gente vai estudar já já, e dentro do sujeito eu tenho outras partes.
cada parte dessa a gente chama de termo, certo? Os termos da oração. Estou preparando vocês para estudar a gramática sozinhos. Vocês vão entender quando forem ler a gramática. Gente, sobre isso que eu apresentei agora nesse parágrafo, perguntas? Digam pelo menos não, por favor. Não estou conseguindo ver o chat. Se alguém puder ler o chat para mim, se for o caso. Professor, está de boa. Posso avançar? Conto gótico causa terror, é um terror refinado, é um terror que não é um monte de morto-vivo, entendeu? É um. Vejam a pata do macaco. Não é uma coisa desesperada, não é um galã, o vampiro, né? Um menininho bonitinho, musculoso, não se trata disso, né? É outra coisa. Mas a apropriação atual é essa. Bem, vamos ver um pouquinho a palavra gótico, de onde é que ela vem. E tudo isso que eu marquei, gente, é o predicado. O que não está em negrito é porque essa parte aqui eu não marquei para não ficar um em cima do outro. Mas o que está em negrito é o predicado, certo? É aquilo sobre o que eu falo sobre algo. Então, olhe, gótico vem de godos, povo que se originou junto às fronteiras do Império Romano, na altura do Mar Negro ou do Báltico. Aí você vai ter que estudar a história mais antiga aí para entender isso melhor. Mas o que é aí para ficar na cabeça da gente? Gótico vem do nome do povo godo, certo? Então, essa parte em negrito aqui é tudo predicado. É o que eu digo usando o verbo sobre o sujeito. O sujeito góticos. É sobre isso que eu estou falando. Beleza? A partir do século 3 e 4 a.C., dos séculos, né, 3 e 4 a.C., aquele povo começou a atormentar os romanos com constantes invasões. Isso é uma coisa que a gente decora, né? Quem se aprofunda em história entende mais, mas eu lembro de ter estudado isso no ensino médio, né? Começava a invadir e era considerado bárbaro. Bárbaro é quem praticava a cultura greco-romana, né? Que os romanos se apropriaram dos gregos e tomaram de conta da cultura deles e absorveram e modificaram e tal. E quem não era daquela cultura chama bárbaro, né? Aí, olha, os godos destacavam-se, está aqui o verbo, olha. Quem é que se destacava? Quem é que pratica, entre aspas, essa ação de se destacar? É o sujeito, godos. Certo? O que é que eu vou querer que vocês sejam capazes de fazer com a atividade avaliativa que eu vou postar? Eu vou dar um trecho como esse e você vai mostrar para mim um caso de predicado, 2 casos de sujeito e por aí vai. Tudo que eu falo sobre o sujeito é o predicado. Os godos, sujeito, destacavam-se dos demais povos chamados bárbaros, fora da cultura romana, por usar espadas curtas e escudos redondos e pela obediência a seus reis que seguiam como soldados para os combates. Beleza, gente? Todo mundo entendeu a noção de predicado? Todas as informações relacionadas com o sujeito. Outro exemplo. A palavra godo, olha o sujeito, esse parágrafo é só para a gente ter uma ideia de onde vem a palavra godo. Vem do latim góticos e quer dizer relativo aos godos. Pronto. Esse vem aqui é o verbo, certo? E o verbo e o restante todinho é o predicado. Perguntas? Meu diretor está aí, o Francisco? Ô, professor. Perguntas, Francisco? Não, pode prosseguir. Posso avançar? Obrigado. Viu? Então vamos lá. Vou apagar o quadro. Eu estou repetindo o conceito e mostrando novos exemplos. Eu recomendo fortemente que vocês revejam isso aqui quando for postado e tal, ou vejam outras aulas. Eu estou dando os exemplos e por aí vai. Então, arquitetura. De onde é que vem esse negócio de godo? Né? Tem um povo que se chamava godo, era um povo que ficava ao redor do Império Romano, invadia, tinha muita fidelidade a seus reis, né? Era um povo guerreiro. Aí, olha, entretanto, esses ilustres pavores têm sim a ver com a arquitetura. Isso aqui vocês não vão entender bem, porque é um pedaço, eu retirei, certo? Eu cortei o texto, mas aqui é o que nos interessa. Ó. A arquitetura é gótica, um estilo característico de grandes catedrais, castelos e mansões construídos na Europa medieval a partir do século XII. Estamos no XXI, né? Então tem aí mais de 1000 anos de história. E até mais ou menos o século XVI. A razão da apropriação do nome de um povo tido como bárbaro por um estilo de formas tão refinadas não se sabe ao certo. Vejam, por favor, catedrais góticas. Vocês vão ver que é uma coisa linda. Tem gente que leva tanto isso
sobe tanto a cabeça que começa a se vestir, se maquiar, se tatuar e dizer, eu sou estilo gótico, né? Tem bandas de estilo gótico, né? Acho que aquela Evanescence, né? É uma banda de estilo gótico. Vocês ouvem música gótica, rock gótico, essas coisas aí? Alguém aqui conhece essas coisas? Eu Francisco, só alguém... escuto, eu só escuto Link Park e Nirvana. Link Park e Nirvana são Evanescence. góticos, é? São Eu considerados... escutava Evanescence antigamente. Sim, são Eu escuto até considerados hoje. góticos, né? Evanescence eu sei, mas o Link Park é também? É gótico? É um pouco, tem aquele estilo, né? Alguém da turma se diz gótico, não precisa dizer se não quiser, viu? Só se quiser. Ou vocês conhecem alguém, não, eu sou gótico, aí anda com as capas pretas, bota uns brincos e tal. Tem esse estilo, entendeu? A pessoa coloca nela mesma porque é uma estética muito forte, muito marcante, é muito bonito. Mas a origem é essa, sabe? As chamadas catedrais góticas, tem uns monstros que chama gárgulas, sabe? Como uns demônios, uns seres assim com asas. É uma coisa ao mesmo tempo assustadora e ao mesmo tempo bela, entendeu? Como as histórias se passavam nesses castelos, nessas catedrais, aí chama estilo gótico, certo? O gótico em arquitetura. Pronto, eu quero que vocês enxerguem aqui o seguinte: existem nomes que exigem um complemento. Eu vou avançar um pouquinho o que a gente estudou lá no outro vídeo, que vocês podem olhar lá no canal Professor Ciro Soares, e tem outros vídeos eu explicando isso para você. Mas aqui no exemplo real, olha. Um estilo característico. Se eu perguntar assim para vocês, ei, pessoal, vocês sabem o que é característico? Vocês vão me perguntar característico do quê, professor? Concordam comigo? Diga aí pelo menos sim, só para não me sentir tão só. Sim, professor. Se eu perguntar assim, Francisco, você já fez a apropriação? Aí você vai me perguntar, apropriação do quê, professor? Vocês estão vendo que a ideia de característico, que a ideia de apropriação, vou marcar aqui para vocês saberem que eu estou falando do texto, certo? Olha, o verde aí, olha. Característico. Copiem esse fragmentinho aí no esquema de vocês, entendeu? Para vocês memorizarem a aula. Vocês concordam comigo? Eu vou dar um ESC aqui e vou colocar aqui, olha. Apropriar. Apropriar. Apropriação vem de apropriar. Certo? O nome que se dá a esse tipo de substantivo aqui, que se relaciona com o verbo, eu estou avançando a aula que a gente já teve, certo? Aqui, esse vídeo aqui tem por pressuposto que vocês viram as outras aulas. Anotem aí. Os substantivos que advêm de verbos são chamados substantivos deverbais. É assim que os livros chamam. Então, Francisco, se eu digo assim, eu vou me apropriar, usando um verbo, certo? Eu me apropriei. O movimento sem terra se apropria. As pessoas sem teto se apropriam. Sempre eu tenho que dizer do que para a frase ficar gramatical, senão ela fica quebrada. Então eu tenho que dizer, os alunos se apropriaram das explicações. Olha das explicações, completando o verbo apropriar. Se eu digo, o movimento dos trabalhadores sem terra se apropriam de terras improdutivas, olha o de terras improdutivas, completando o verbo apropriar. Entenderam? Então, o verbo apropriar, ele exige um complemento. Então, o nome apropriação também exige um complemento. Todo mundo entendeu isso? Professor, só pode repetir a parte que fala sobre os substantivos que advêm de verbos e são denominados. Deverbais. Obrigado. Deverbais, substantivos deverbais. Então, pessoal, isso aqui, para vocês conseguirem identificar facilmente, vocês vão ver, olha. Se eu disser assim, pessoal, caracterize, vocês vão dizer assim, caracterizar o quê, professor? Exige um complemento. Então, a palavra característico exige um complemento também. Característico de quê? Certo? Se eu disser assim, pessoal, vocês se apropriem, a pergunta é, me apropriar de quê? Então, a apropriação também exige um complemento.
Como característica e apropriação são nomes, o nome que se dá a esse complemento, eu vou botar uma seta aqui para os dois negritos. Complemento nominal. Perguntas? Não, professor, pode prosseguir. Vou dar mais 10 segundos. Turma, acompanharam o raciocínio? Leiam prestando atenção nisso e escrevam prestando atenção nisso. Depois vocês esquecem. Agora é para compreender. Depois a gente usa a língua normal. Ninguém precisa saber disso que eu estou explicando agora para saber falar bem ou até para escrever bem. Mas esse aqui é um exercício escolar para desenvolver a inteligência de vocês no sentido de saber conceituar, de saber analisar. É muito para além do estudo de língua portuguesa isso aqui, entendeu? Deixa eu dizer mais uma coisa, enquanto vocês terminam de mastigar isso que eu estou dizendo e engolir. Olhe, nós poderíamos estar estudando isso em espanhol, em francês, em inglês. Eu já não sei em outras línguas. Mas no espanhol, francês e inglês, essas relações existem. Entendeu? Diferente da nossa, obviamente, mas elas existem. Talvez as gramáticas dele dê outros nomes, mas essas relações existem. Certo, gente? Então, isso aqui não é complicado, talvez, porque é português, porque português é difícil. Não. Isso pode ser difícil para alguns, para outros não, mas para alguns pode ser, não porque português é difícil, mas porque entender conceito, relacionar conceito com um certo fato da vida, categorizar é uma coisa que a gente aprende se estudar. Por isso que o nosso país está tomado aí por um monte de gente falando um monte de bobagem, porque é gente que mal consegue pensar e a boca funciona para falar o que quiser. Entendeu? É a época da vitória da opinião. A pessoa não sabe a diferença de opinião para análise, para conhecimento, para enfim. Mistura tudo. Então, esse exercício é para entender, desenvolver nossa inteligência para saber relacionar um conceito com um fato. O que é um complemento nominal? Eu vou dizer de novo, para isso ficar claro. Um complemento nominal é um termo de uma oração que completa um nome. Certo? Vamos aqui fazer a análise mais completa aqui para vocês entenderem bem direitinho e eu poder avançar mais nos outros. Esses ilustres pavores é o sujeito. Tem é o verbo, começa o predicado. Certo? De tem em diante, predicado. Botei aqui uma seta. Dentro do predicado, eu tenho um nome característico. Esse nome exige um complemento. Porque característica é característico de alguma coisa. Então, de grandes catedrais, era até para eu ter colocado em negrita a palavra catedrais, é o complemento nominal. Do mesmo jeito aqui, apropriação. Apropriação do quê? Do nome. Então, do nome é um complemento nominal. Certo? Olha como fica mais fácil entender o complemento verbal depois que eu entendi o nominal ali em cima. O gótico em arquitetura. O estilo gótico estimula a espiritualidade, permite uma visão do sublime. Digamos assim, o sublime é quando você vê uma coisa assim bem grande e você se sente pequeno diante daquela imensidão do mar, de uma montanha. Esse é o sentimento do sublime, tá certo? O espírito gótico estimula a espiritualidade. A catedral gótica ela é feita gigante para o ser humano se sentir pequenininho diante de Deus. Era esse o efeito da arquitetura durante o período medieval, entendeu? Então, essa é a noção do sublime. De quem contempla. Quem contempla, contempla alguma coisa. Como contemplar é um verbo, percebam aí comigo, olha, contemplar é um verbo, isso aqui é o complemento desse verbo. Tudo certo, gente? Complemento verbal. De quem contemplava as enormes catedrais, monumentos altíssimos. Eu estou submetendo a coitada da minha tia a ouvir essa aula, viu? Minha tia não foi acusada de nenhum crime, nem condenada por nenhuma maldade para estar ouvindo uma aula de gramática na sala dela, coitada. E ela não sabe que está sendo gravada e está dizendo que nem se importa. Viu, gente? Então, olha, o estilo gótico, ele estimula a espiritualidade, permite uma visão do sublime,
de quem contempla as enormes catedrais, monumentos altíssimos, com a fachada interior repleta de ornamentos, assim como os espaços internos amplos dos prédios, as torres, algumas com topo pontudo, como se apontasse para o céu, sabe? Tem pináculos, eu acho que é esse o nome. Tem umas pontas assim que apontam para o céu, né? Então, o que acontece? Isso é muito reproduzido em jogos. Não sei se vocês curtem jogar, mas os jogos também trabalham muito com essa coisa do gótico, tá? Então, olha, o gótico, diga. Só para complementar, eu acabei de me lembrar da informação, que pode ser importante, né? Uhum. Quando você falou sobre o estilo das catedrais góticas com aqueles gárgulas, uma coisa bem mais sombria, digamos assim, eu me lembrei de um filme, de vários filmes, na verdade, que eu assisti, e algumas séries que tem realmente casas enormes, do tipo castelo, e sempre na entrada daqueles castelos tem um gárgula, tem um leões, tem calabouços, com aquelas coisas E bem geralmente a ambiental. fotografia do filme faz uma tomada, põe a câmera para você ver os dentes, né? Para você ver assim as Exatamente. asas, aí você Detalhe dos vê, olhos. aí depois vê um personagem chegando naquele castelo, né? É esse o lance, Exatamente. certo? É bem característico. Olha, então aqui, quanto à gramática, o que eu quero que vocês percebam? Olha, insinuaria. Quem insinua sempre insinua algo. Então, esse certo mistério é o complemento verbal. Depois eu vou explicar o que é objeto direto, objeto indireto, quando tem preposição, quando não tem. Por enquanto, percebam essa relação. Para encerrar, agente da passiva, olha. Retorno ao gótico. Olha esse fragmento. Mansões, castelos e cemitérios abandonados ao mato pelos povos, com lápides. Onde tem lápides, leiam aquela pedra que coloca no túmulo, com lápide tombada, ou seja, caída no chão, né? Mansões, castelos e cemitérios abandonados ao mato pelos povos, com lápides tombadas, assim como aquele jovem espírito poético que se sente um exilado em sua terra, um nostálgico privado do passado ideal e ao mesmo tempo deslocado de seu tempo e lugar, seriam então os românticos. Então, quem dá origem a essa literatura chamada gótica são os escritores românticos. Por exemplo, Álvares de Azevedo no Brasil tem uma obra representante e representativa do estilo gótico, tá? Então, o que eu quero que vocês percebam é o seguinte, olha, mansões, castelos e cemitérios é o sujeito. Esse sujeito, ele não pratica a ação de abandonar alguma coisa. Não é como você que abandonou um namorado ou uma namorada. Esse sujeito, ele sofreu a ação, entenderam? Sofreu a ação de ser abandonado pelo namorado ou pela namorada, não. Pelos povos, tá? Então, mansões e castelos e cemitérios foram abandonados pelos povos. Então, pelos povos, aqui, é o agente. É o agente. Esse sujeito, ele é paciente, ele sofre a ação de ser abandonado. Abandonado é o verbo na forma nominal de particípio. Certo? Verbo na forma nominal de particípio, abandonados pelos povos. Então, esses povos praticaram a ação de abandonar cemitérios, mansões e castelos. Certo? Quem não entendeu nesse exemplo de cima, vai entender nesse exemplo de baixo. Quem já entendeu, vai entender mais ainda. Olha. O toque final para a consolidação do novo gênero. Que novo gênero? Na época, né, no século XVIII. Esse gênero que nós estamos começando a estudar agora. A literatura gótica. O toque final foi gestado por Horácio Walpole, não sei dizer o nome dele, mas esse escritor que escreveu O Castelo, que nós lemos no começo da aula, um fragmentinho, né, dessa obra. Então, olha, o toque final para a consolidação do novo gênero, isso tudo aqui é sobre o que esse fragmento fala, é o sujeito. Agora, esse sujeito, ele não gestou, esse sujeito, o toque final, ele não gestou, ele sofreu a ação de ser gestado. Quem pratica a ação, esse por Horácio, HW, para ficar mais fácil para mim, isso aqui é o agente da voz passiva. O verbo aqui está na voz passiva. Por quê? Porque o sujeito sofre a ação. Tudo tranquilo, gente? Todo mundo compreendeu?
Então, nós vamos ter o nosso intervalo agora. Eu vou fazer a revisão de 1 minuto para a gente ir para o intervalo. Então, com essa leitura, nós aprendemos a respeito do gênero conto gótico. É um conto que gera terror. Não é um terror como nos filmes e nas séries, que é uma coisa mais, digamos assim, exagerada e modernizada, moderninha, né? O conto gótico, ele nos tira dessa nossa atmosfera cotidiana e nos leva para dentro de casas, de castelo, que inspiram acontecimentos incomuns. Isso mexe com a nossa alma, isso mexe com o nosso espírito, se nós soubermos ler essas obras, né? E o que acontece? Ao ler esse texto sobre conto gótico e saber que ele tem a ver com a arquitetura gótica, porque começam essas histórias a se passar dentro de castelos chamados góticos, castelos e catedrais, nós também aprendemos mais a identificar sujeito, predicado, complemento verbal, complemento nominal e agente da passiva. Esses 5 tópicos de gramática nós vamos começar a estudar. Hoje não mais. No segundo momento, eu vou ler com vocês um trecho do conto gótico A Pata do Macaco e vou ler alguns trechos do conto maravilhoso Alice no País das Maravilhas como continuidade desse nosso curso aqui, viu? Então é isso. Valeu. Eu vou parar a gravação e ouvir alguma pergunta que vocês tenham a me fazer.